Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje com a doutora Milena. Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade na menopausa, né? Sobre disfunções sexuais, perda de libido da mulher no período do climatério, na menopausa. E eu convidei a doutora Milena, que é ginecologista, que trabalha com reposição hormonal, com implantes, foi nossa aluna no curso da Elmeco e é especialista também em sexualidade. Então eu vou esperar ela entrar para a gente começar a falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é muito importante, né? Que é a sexualidade da mulher no climatério, da mulher na pós-menopausa. Acho que ela já está presente. Vamos convidá-la aqui para participar. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Agora sim. Oi. Boa E noite. aí? Boa noite, Jorge. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Só testando o áudio. Tá legal? Ouvindo perfeito. Ótimo. Vou aproveitar e vou botar um filtro, viu? Que eu sou feminina e eu gosto de filtro, gente. A gente tem que ter uns filtrozinhos para poder dar uma melhoradinha mais. Os homens não ligam muito para isso, mas nós adoramos. Olá, Jorge. Boa noite, Boa gente. noite. Muito obrigada pelo convite para fazermos aqui essa live, falarmos sobre sexualidade na mulher climatérica, esse tema que eu acho que sexualidade é sempre pertinente em qualquer fase da vida, né, Jorge? Com E certeza. aqui, falando do período do climatério, eu acho que ele ganha bastante força por conta das mudanças que as mulheres vivem nesta fase, né? Que nós já encaramos, nós ginecologistas, que temos esse olhar sensível, né? Estamos aí sempre lidando com as queixas sexuais. Verdade. A gente fala muito em saúde quando fala em menopausa, em climatério, em melhoria da qualidade de vida. E a gente não pode esquecer que a sexualidade faz parte dessa qualidade de vida, né? Manter a sexualidade ativa é muito importante em todos os aspectos, pois vários trabalhos mostram, inclusive, melhora em função cognitiva, cardiovascular, em vários parâmetros de saúde nas pacientes que têm uma vida sexual mais ativa. Portanto, cuidar da sexualidade vai muito além só do prazer puro e simples do ato sexual. É também cuidar da saúde. Com certeza. Além disso, um detalhe é que a gente costuma às vezes perceber, né, que as mulheres elas começam a querer, mulheres não, pessoas em geral, né, começam a perceber que estão envelhecendo quando chega assim nos 40. E no caso das mulheres, como ocorre essa dificuldade hormonal, né, por conta da queda dos níveis hormonais, que para algumas é mais abrupta, para outras é mais lenta, a gente percebe que parece que dá um estalo nelas e elas se ligam, eita, estou envelhecendo, preciso me cuidar e tentam a todo custo correr atrás dos prejuízos, né, dos hábitos de vida que não cultivaram até ali. Então, uma coisa que eu friso bastante na minha abordagem com as pacientes é que desde o nascimento nós estamos em um constante processo de envelhecimento, né? Esse envelhecimento ele não começa na fase do climatério, ele já começou há muito tempo, desde que nós nascemos. Então, precisamos ter essa noção e esse olhar de saúde, de cuidado com a nossa saúde, desde muito antes, né? Para que quando cheguemos no climatério, cheguemos em um estado de plenitude, de bem-estar, já conquistado anteriormente. Mas ainda assim, claro, nós sabemos, né? É possível se correr atrás dos prejuízos e você está aí, né? Porque você
tem promovido realmente a qualidade de vida de muitas mulheres que ingressam nessa fase, que tem esse estalo e dizem, opa, agora eu tenho que correr atrás, eu tenho que cuidar da minha boa forma, do meu bem-estar, da minha saúde, melhorar minha pressão arterial, que às vezes começa a subir, às vezes vem muito preocupadas com os níveis de colesterol, né? E às vezes já até sentindo os calores e aqueles sintomas desagradáveis, né? Que o climatério traz. Sem falar ainda nas queixas sexuais, né? Da secura vaginal, da dor na relação. Mas é isso mesmo, os hábitos saudáveis, eles têm que ser cultivados, né? Alimentar-se bem. Diga aí, Jorge, que mais? Você que Veja só, manja. eu costumo dizer a minhas pacientes que o melhor momento para você cuidar da saúde de alguém é quando você está planejando engravidar. Quando você qualifica os gametas dos pais, você já dá um up na saúde desse futuro bebê, pois a maioria das pessoas acha que a genética é um atestado eterno e que a genética é o mais importante. E todos os estudos mais recentes, quando a gente vai olhar em doenças do envelhecimento, a gente sabe que a epigenética, que é a ciência que estuda tudo aquilo que pode modificar o nosso gene, muitas vezes tem muito mais impacto do que a própria genética. Então, você fazer boas escolhas durante a sua vida é algo que pode modificar completamente como vai ser a sua velhice, como vai ser o seu período climatérico, como vai ser a andropausa no homem. Então, como o nosso foco hoje é as mulheres, não é quando você vai entrar na menopausa que você tem que pensar em se cuidar, muito menos no que diz respeito à sua sexualidade. Isso é algo que tem que ser cultivado desde muito mais cedo, porque mesmo com toda a evolução, a gente ainda vive numa sociedade machista. Então, assim, se você for fazer uma comparação, eu não sou sexólogo, mas se você for fazer uma comparação entre 10 meninos e meninas, hoje em dia ainda existe uma diferença muito grande. Se você perguntar para 10 meninos quantos se masturbam, os 10 se masturbam, de 14 anos em diante. Se você for perguntar para as meninas, muito menos de 50% vai se masturbar ou ter coragem de dizer que se masturba. E a sexualidade começa com o autoconhecimento. Muitas vezes as mulheres têm maiores dificuldades de orgasmo, de prazer, justamente por não ter conhecimento. E isso, no menino, é uma coisa que acontece de maneira muito natural, sem Muito natural. preconceito, sem julgamento, o que não é da mesma maneira com as meninas. Exatamente. E nesse quesito da educação, aí é onde a gente entra na parte de educação sexual, né? Que é inexistente nas famílias, nas escolas, na religião, nem se fala, né? Que o tema é muito mais reprimido, né? O tema sexualidade é encarado como se fosse abordado, vai ser para ensinar uma criança a fazer sexo. E, na verdade, os projetos sérios que trabalham com sexualidade, eles não trabalham dessa forma. Eles trabalham com orientações educacionais apropriadas à capacidade de entendimento em cada fase da infância, da adolescência. A forma de abordar uma adolescente vai ser diferente da forma de abordar uma menina de 10 anos. E a gente às vezes se depara com jovens, às vezes de 20 anos, que nem sequer nunca conseguiram olhar para a sua própria região genital. Olhar para a própria vulva é difícil. Lá no meu consultório eu tenho um colposcópio e esse colposcópio é atrelado a uma câmera, a um monitor. E é super frequente, quando eu ligo o colposcópio para examinar a vulva e continuar com a colposcopia, a primeira imagem que aparece na tela é a imagem da vulva. E aí, o que a gente percebe, às vezes, é que a mulher olha e faz: ai, doutora, desliga, ai, coisa feia, né? Já ouvi isso várias vezes. E a gente fica se perguntando, na mesma hora eu já tento ali naquele momento desconstruir essa ideia, calma, não é bem assim. A sua região genital, ela é anatomicamente perfeita, ela é bonita, ela é funcional. Então, eu já suponho, e isso é comprovado por estudos, as mulheres que já têm essa visão de si mesma, elas já são bloqueadas, elas não aceitam nem o próprio corpo. Que dirá chegar a aceitar uma relação sexual com naturalidade. São mulheres que não se olham, portanto, não se tocam. Se não se tocam, também não descobrem o próprio prazer. E não descobrindo o próprio prazer, muitas vezes deixam o seu prazer terceirizado. Ou seja, joga esse prazer na mão do outro. E quem é o outro? Geralmente é o seu parceiro, que é um homem, né, que às vezes também muito pouco ou mal conhece o corpo feminino e as suas nuances, os detalhes de como seduzi-la.
e acaba-se, então, criando um ciclo vicioso de uma relação na qual não existe um prazer sexual atingido. Isso mesmo desde uma idades mais jovens, né? E quando essa mulher adentra o climatério, né, e que se depara com todas as mudanças hormonais, parece que todas essas dificuldades sexuais ganham uma grande amplitude, né? Ficam parecendo que estão diante de uma lente de aumento e parecem ser ainda mais difíceis de serem controladas. Espera aí que tem alguém falando. Afasta um pouco o seu rosto. Eu estou muito perto, é, gente? Tudo bem, não É, afasta. É porque eu adoro ficar perto. Mas é isso aí, Jorge. Eu trabalho com mulheres de várias idades nessa área de sexualidade e percebo que na fase do climatério essas queixas se avolumam bastante. A gente que lida com hormônios, a gente sabe disso, o quanto elas vêm buscando por uma solução através do tratamento hormonal. E muitas delas a gente encontra uma resposta bem satisfatória, né? é verdade. Eu acho que a importância dessa live é justamente desmistificar isso. Porque o que a gente vê na prática de quem tem um volume muito grande de reposição hormonal, como a gente tem, de ter um grande número de mulheres em tratamento de menopausa, é que elas acham que os hormônios vão responder por 100% do retorno à libido ou à normalização da sexualidade. E muito mais do que isso. Muitos colegas pensam parecido e acham que é a testosterona que resolve tudo, e nem sempre é. A gente tem que lembrar, dentro das causas hormonais, que, por exemplo, o DEA na mulher pode ser muito mais importante para a libido do que a própria testosterona. Que a ocitocina para o orgasmo pode ser muito mais importante do que a própria testosterona. Não que a testosterona não seja, na realidade, os androgênios em si são importantes para a libido, são importantes para o trofismo da região urogenital. Só que o androgênio que a mulher mais tem no corpo não é testosterona, é DEA. E todos os estudos nos últimos 10 anos mostram que no quesito libido, o DEA tem um envolvimento talvez superior à testosterona. E no quesito orgasmo, a ocitocina pode também ter. Então, muitas vezes, a associação dos três hormônios pode ser algo que resolva melhor do que a testosterona pura. E muitas vezes, você vai repor todos os hormônios e não vai melhorar porque o problema não é hormonal. Então, libido é uma coisa multifatorial. As pessoas não podem simplificar que libido baixa é porque o hormônio está baixo. Óbvio. Essa é uma causa que a gente sempre procura. Por exemplo, uma mulher muito jovem que usa pílula, uma mulher que usa um antidepressivo, numa mulher que está muito acima do peso, numa mulher que tem alguma doença crônica que possa comprometer. Mas isso não pode afastar todas essas causas que você vem falando, que começam desde a infância, que tem relação com a religiosidade, tem relação com a criação familiar, tem relação com os traumas psicológicos, tem relação com o desconhecimento da região anatômica. Então, a gente não pode simplesmente ver o exame de hormônio normal e simplesmente dizer para a paciente, não, você não tem motivo de não de estar com a libido ruim, seu hormônio está bom, sua libido tem que estar boa. Porque isso é uma coisa que eu uso com muita frequência. E aí a paciente transfere aquilo para ela como culpa. Não, meu hormônio está bom, a culpa é minha que minha libido não está boa. Quando na realidade a gente sabe que são vários os fatores e que a questão hormonal é uma delas. E você falou e foi quase uma poção mágica, essa DEA, né? Associada àquela coisa assim que você junta, sai purpurina e ela vai ter um lindo orgasmo, juntando DEA com citocina, né? Achei massa isso. E também a gente tem que pensar em resolver a questão da atrofia, né, genital. A atrofia genital, ela precisa da reposição hormonal, não temos como ignorar isso. Ficar usando apenas lubrificante, como a gente se depara com tantas mulheres que nos procuram enquanto ginecologistas, usando lubrificante há anos, né, tendo uma relação sexual super desconfortável por conta da atrofia da vagina. Para quem está nos ouvindo, a atrofia vaginal é quando a vagina ela vai ficando com o epitélio, a camada que reveste a vagina, a mucosa, vai ficando fina. Né? E isso vai se dando por conta da carência do hormônio do estrogênio. E ela vai ficando fina, sensível. A vagina mesmo, a parte muscular vai deixando de ter elasticidade, de ter complacência, vai perdendo as rugosidades vaginais, e isso vai causando uma relação
sexual, no ato sexual, uma diminuição da lubrificação e também desse trofismo, levando a um afinamento dessa mucosa com maior possibilidade de fissuras. E nós temos como reverter isso, né, com a reposição estrogênica, né, Jorge? E me diga, você associa a reposição com pomadas à base de hormônio, junto com a reposição sistêmica? Como é que Eu você gosto muito conduz? do DEA vaginal. Hoje o nome do DEA que se usa na farmácia de manipulação, que é a prasterona, né? Muita gente perguntando o que é DEA. DEA é a deidroepiandrosterona. É um precursor dos hormônios. Do DEA se faz testosterona, do DEA se faz estrogênio. Então, na mulher, ela tem enzimas que quando você coloca um gel vaginal de DEA, pode formar desde estriol, a testosterona e a estrogênio mesmo, o estradiol. E isso vai melhorar o quê? Primeiro, a lubrificação. A mulher, para ter prazer, precisa que exista um deslizamento na penetração. Se isso é uma coisa áspera, aumenta a probabilidade de machucar e ela vai sentir dor ao invés de prazer. Então, assim, você estava falando em diminuição do trofismo, algumas perguntando o que é trofismo. A vagina precisa de sangue, precisa de circulação de sangue para que com isso ela tenha elasticidade, para que com isso ela tenha contratilidade e para que com isso as glândulas produzam aquela secreção que lubrifica. Do mesmo jeito que o pênis precisa de sangue para se encher e ter uma ereção. Por isso que muitas vezes a própria tal dalafila que a gente usa para disfunção erétil no homem, que é a droga que tem no Cialis, pode ser usada em mulheres não para uma questão de ereção propriamente dita, mas sim de melhorar a vascularização da vagina, porque isso deixa a vagina com mais sensibilidade. E quando você tem mais sensibilidade, você tem mais prazer. Então eu gosto muito de associar prasterona. Em algumas pacientes eu uso o próprio estriol. Aí vai depender muito do que a gente evidencia nos níveis de hormônio quando a gente faz a avaliação clínica prévia dessa paciente. E muitas vezes a gente usa implante, que normalmente é a minha primeira escolha na reposição, mas o que a gente percebe é que quando a paciente tem uma queixa urogenital maior, seja de incontinência, de urgência ou de muita atrofia genital, às vezes a dose do implante é suficiente para que ela fique bem do ponto de vista sistêmico, mas não para que ela fique bem do ponto de vista vaginal, porque a gente normalmente usa menos dose para ter menos efeito colateral. Então eu prefiro, ao invés de botar uma overdose no implante, botar uma dose normal e associar muitas vezes com um gelzinho desse, que às vezes é temporário, depois que o implante atinge plano de cruzeiro, ela fica bem. Mas nesse primeiro momento, associar um gelzinho vaginal que pode modificar completamente no que diz respeito a essa parte de atrofia, de falta de lubrificação, de sintomas urogenitais, porque é muito comum na menopausa o aumento de enzimas chamadas de metaloproteinases, que são enzimas que destroem a musculatura também da região genital. E isso vai causar sintomas tanto urinários quanto sexuais. Pronto, então aí está toda uma explicação hormonal, metabólica, vaginal, né, para essa atrofia. Mas é importante também que a gente esclareça para algumas mulheres que essa vasocongestão que você citou, ou seja, esse aumento de sangue na região vaginal, né, que acaba, por sua vez, levando a um aumento da circulação sanguínea, não somente na vagina, mas em todos os órgãos reprodutores, principalmente no clitóris, né? Essa vasocongestão, ela tem um poderoso combustível, que é os nossos pensamentos, são os pensamentos sexuais. E quando a gente vem para a esfera da sexualidade, olhar pelo olhar da sexualidade, o que a gente vê é que as mulheres, em geral, Jorge, elas não cultivam os pensamentos sexuais. A mulher moderna é uma mulher que ela conquistou muitos espaços na vida da sociedade. A mulher moderna, ela é mãe, ela é dinâmica, ela malha, ela se cuida, ela vai no salão, ela aprende muitas coisas, ela trabalha, às vezes ela é até provedora da família, e ela é uma mulher que ela não para em nenhum momento para idealizar, para pensar, para imaginar uma relação sexual. Então ela corre demais. Isso é muito mais comum nas mulheres que vivem uma união estável, seja por uma união mesmo, ou já casadas, né? E parece que a rotina do dia a dia cria uma certa acomodação.
E com essa acomodação, essa mulher passa a não priorizar os pensamentos, as lembranças sobre sexo, ou mesmo parar para se permitir assistir filmes. E quando eu digo assistir filmes, gente, não me refiro a filmes eróticos, tá? Ou melhor, filmes pornográficos, mas sim filmes eróticos. Filmes que têm uma história, que contem uma história de relacionamento, de sedução, de amor, e que tenha cenas de sexo. E que não seja necessariamente aquele filme pornô, né? E não estou me referindo a isso. Mas outros conteúdos, Jorge, como uma leitura prazerosa, uma leitura que desperte o desejo. Então, as mulheres estão muito conectadas hoje em muitas outras coisas, né? Isso porque eu nem citei os conteúdos que despertam o lado fashionista, moda, enfim. Tem as atribuições do lar, tem as atribuições com os filhos, né? Algumas ainda nesse processo pós-parto. Enfim, são muitos os fatores que acabam tirando a mulher, sequestrando a sua mente, todos os pensamentos eróticos, e aí ela fica com um deserto de pensamentos eróticos, totalmente ocupado por pensamentos do dia a dia. E nesse quesito, vou deixar você falar, mas é porque quando eu começo, e aí, ó, nesse quesito, os pensamentos eróticos, gente, eles ativam uma série de neurotransmissores que chegam na região genital e promovem a vasodilatação. Essa vasodilatação, ela acaba por estimular as glândulas a produzirem mais secreção. Por isso a mulher tem lubrificação quando tem pensamentos, ou mesmo quando é tocada de uma forma especial, quando é estimulada, né? E por trás disso existem hormônios, por trás disso existem neurotransmissores, mas existem, antes de tudo, pensamentos. Não é, Jorge? Verdade, né? Eu tava olhando aqui que o pessoal começou a se saltar e falar bastante. É isso que eu tava prestando atenção. As mulheres gostam, adoram essa temática, né? É, eu deixo essa parte para você e me apego mais na parte hormonal. Você falando dessa parte do clitóris, é o que eu digo para as minhas pacientes, é por isso que eu gosto da gestrinona. A gestrinona é o hormônio que faz a mulher perceber que o clitóris pode ter ereção. E que ele existe, né? Essa grande diferença que tem pacientes que dizem, doutor Jorge, meu clitóris vai crescer, vai ficar enorme. Quando você usa doses fisiológicas, isso não acontece. O que acontece? O que você vai ver é uma diferença entre o clitóris excitado e o clitóris em repouso. É o que acontece com o pênis. Então, se você, em repouso, sem excitação, o seu clitóris está normal e você percebe que ele cresce quando você está excitada, isso é a ereção clitoridiana que a gestrinona promove nas mulheres. E isso é muito importante, por quê? Porque cerca de 40% das mulheres têm o orgasmo ligado ao clitóris e não tem orgasmo só com penetração. Então, essas coisas as mulheres precisam se descobrir, porque não é incomum a gente encontrar mulheres com queixa de falta de orgasmo, mas aí você pergunta, mas e quando você se masturba, você chega ao orgasmo? Aí ela diz que sim. Então, o que acontece é que ela tem o orgasmo clitoridiano, mas ela não desenvolveu o orgasmo vaginal. Então, essas coisas servem para que ela se conheça melhor e, com isso, possa demonstrar ao parceiro para fazer com que as posições sexuais, com que o ato sexual envolva a manipulação do clitóris, para que, com isso, ela consiga ter orgasmo durante a relação. Perfeito, perfeito. Eu só quero trazer para aqui, para esse debate, uma discussão sobre o orgasmo clitoridiano e o orgasmo vaginal, porque você citou. E eu, como sexóloga, eu preciso me posicionar, já estava aqui já agitada, quase que levantando a mão, deixa eu falar, né? Porque, gente, existe de fato, esse pensamento antigo, isso remete às pesquisas de Master Johnson, né? Lá no início do século 20, né? Que o orgasmo clitoridiano e vaginal, eles não são separados. Isso, na verdade, foi um grande desserviço que Freud deixou. Na verdade, né? é uma divisão anatômica de um mesmo orgasmo, né? Para você explicar melhor. E eu gosto muito de trazer esse molde aqui que eu tenho, porque isso aqui, gente, é o clitóris, tá? O clitóris, na verdade, quando você olha para a vulva, as pessoas identificam que o clitóris está aqui. Isso aqui, na verdade, é só a pontinha do iceberg. O clitóris mesmo é tudo isso, toda essa estrutura aqui em lilás e em branco. E a pontinha que a gente vê lá, é essa pontinha aqui, ó, que ela fica assim dobradinha. E essa parte toda grande, onde é que ela fica, né? Onde é que fica essa parte? Então, vamos lá. Eu gosto de mostrar para que vocês entendam
E eu tenho vários brinquedinhos aqui para fazer superposições. Então, quando a gente vem e coloca o clitóris, repara que aqui é um molde de clitóris também, certo? Só que esse é mais rígido. Então, eu vou posicionar para você ter uma noção, né? Onde ele fica. Então, repara que aqui é o local onde ele emerge, né? De onde ele realmente Na aparece. realidade, a maioria das pacientes confunde até o prepúcio com o clitóris. Exatamente. O prepúcio, ele é A essa pele que pelinha. recobre o Se clitóris, você isso. chegar e tracionar, puxar assim para cima, aí o clitóris ele fica mais proeminente, ele sai. Algumas mulheres têm clitóris menores, outros têm clitóris maiores. E isso daí também não necessariamente tem a ver com a intensidade do prazer ou do orgasmo. Embora as mulheres que usam alguns hormônios, que acabam tendo um clitóris mais avantajado, acaba também vindo a ter uma libido mais aguçada e uma percepção maior do órgão Porque ele, sexual. ele, ele é manipulado mais fácil, na Mais realidade, né? facilmente. E ela também, Jorge, também tem um componente psíquico, porque ela passa a prestar mais atenção na região genital dela, né? As mulheres, elas são, em geral, bem desligadas de sua região genital. Ela mal lava, ela vai lá, lava. Não, tem Não paciente aguenta que lá. usa gestrinona que diz, doutor Jorge, antes eu não sentia nada. Agora, até a calça apertada que passa, eu começo a sentir. Exatamente, exatamente isso. Eu, como usuária de gestrinona, posso afirmar que é exatamente isso. E aí, ó, quando a gente superpõe, o que é isso, gente? Aqui é um braço, as cruras clitoridianas, né? E aqui a vagina e a uretra. Então, eu vou agora botar no outro molde para que vocês visualizem melhor o que eu estou tentando dizer. Aqui está a vagina, aqui está a vulva. Ó. Esse meu molde ele é bem interessante. Ó. Vocês conseguem entender? E aqui em cima sai o clitóris. Ó. Deixa eu posicionar aqui melhor, só para vocês entenderem. Ó, repara o útero, vagina em vermelho. Aqui, deixa eu botar essa vagina mais para dentro, certo? Ó, a vulva, tá? Aqui a entrada da vagina, a entrada da uretra e o clitóris saindo por aqui. Se você vai e se masturba, você manipula essa região, tá? E aí você vai tendo estimulação, pensamentos eróticos, vai começar a ter mais lubrificação. E aí, a depender do grau do seu estímulo, da persistência, da intensidade dos seus pensamentos, você vai chegar ao orgasmo. Isso também acontece no sexo oral, quando ocorre o estímulo também nessa região. Mas vamos agora pensar na penetração. Quando ocorre a penetração, que o pênis entra aqui, ele não somente entra e sai, como ele também alarga, né? Ele tem um diâmetro, então ele também alarga. E a depender dos movimentos pélvicos que esse homem execute, ele acaba por estimular toda essa lateral, essa parede lateral. Tá fora da visão, Milena. Deixa eu posicionar aqui. Ele acaba por E tá estimular muito próximo. toda essa Aí. parede vaginal. Aí, pronto. E aí, gente, ele vai, repara onde está o clitóris, ó, onde ele fica, tá vendo? Posicionado com relação à vagina, ó. Ele fica aqui por trás da vulva. Na verdade, ele fica na vulva, mas ele fica abraçando a vagina, ó. Tá vendo que ele abraça a vagina? Isso significa que, quando ocorre a penetração, essa penetração precisa ser gostosa, porque se essa penetração for só um vai e vem bem rápido, né? Não vai propiciar prazer para essa mulher. Essa penetração ela tem que ter molejo, ele tem que ter gingado, né? Tem que ter movimento, para que vá, então, levando a estímulos nessa parede vaginal anterior. E possa estimular quem? Aqui, ó, a parte de trás do clitóris. Repara que ele fica sentado aqui como se fosse sentado num cavalo. Ele está sentado na vagina como se ele estivesse montado num cavalo. Então, o pênis que entra por aqui, ele precisa estimular essa parte aqui, ó, que o meu dedo está forçando aqui, ó, anterior, para que possa estimular, então, ó, essa parte de trás aqui do clitóris. Certo? Ficou claro? Deu para perceber aí, gente? Eu me empolgo aqui, às vezes eu me aproximo demais. O grande problema é justamente essa parte anatômica. A parte externa do clitóris, antigamente chamado do orgasmo clitoridiano, ele é muito mais fácil de ser manipulado. As hastes laterais do clitóris são mais pegas no cirurgião inexperiente que vai fazer o sling. É esse o cuidado que você tem que ter com o sling retropúbico, de não lesar o nervo clitoridiano e, às vezes, uma cirurgia de incontinência urinária causar
deficiência de orgasmo posterior na mulher por lesão desse nervo. Então, se a penetração só tiver movimentos nesse sentido e não tiver movimentos circulatórios que consigam pegar essa parede anterior, vai ter pouco estímulo nessa parede vaginal onde os braços do clitóris passam, e é por isso que é mais difícil ter um orgasmo só com a penetração e sem a manipulação externa nessa paciente. Exatamente. E é por isso que ao trabalhar com mulheres e estimulá-las sexualmente, eu costumo também não, principalmente, né, fazer com que elas, primeiro, ativem pensamentos eróticos, primeiro elas, eu digo assim, vamos aquecer a mente, vamos pegar essa sala, esse quarto que está aí no seu... Vamos imaginar que a nossa mente tem vários Estou pedindo para cômodos, você viu? se afastar um pouco. Me afastar mais. Vamos imaginar que a nossa mente tem vários cômodos, e esses cômodos, o cômodo que diz respeito à sexualidade, esse cômodo está completamente deserto. Então, nós precisamos povoar. Então, povoar com o quê? Com pensamentos, construindo fantasias. Eu tenho sessões, às vezes, que eu conduzo, vamos construir fantasias. É uma sessão deliciosa, na qual, às vezes, me deparo com mulheres que não têm nenhum pensamento de nenhuma fantasia. Eu vou dando sugestões, pegando elementos, colocando. Tem que ter cenário, a história tem que ter cheiro, tem que ter personagens, tem que ter posições, tem que ter palavras sedutoras. Então, trazer para essa mulher essa história mental erótica. E, depois disso, ela então depois que ela passa a se idealizar, ela passar a se conhecer. Então, é preciso que ela conheça a sua anatomia genital, ela conheça a sua vulva, ela tenha o conhecimento sobre o seu clitóris, sobre o funcionamento, como se dá essa resposta sexual. Isso é bem estudado, né? Existe uma sequência, né? Até você chegar a um orgasmo, não é simplesmente toca aqui como se fosse um interruptor, aperta, gozou, tira, não goza mais, não é bem assim, né, Jorge? Muitas vezes o grande problema está aí. Um homem leva, em média, 90 segundos para chegar a um orgasmo. Uma mulher leva, em média, de 6 a 7 minutos. Então, existe uma incompatibilidade que, se não houver um preparo dessa vagina, que se não tiver nuances, se não tiver boas preliminares, é impossível que essa mulher chegue ao orgasmo. Muitas vezes, quando você vai, um ginecologista convencional que não faz sexualidade, mas com uma simples conversa, ele consegue perceber que, na realidade, ela não chega ao orgasmo porque sempre o parceiro chegou antes, não deu tempo dela chegar. E é uma mulher que não foi bem trabalhada, é uma mulher em que não teve uma manipulação, um sexo oral, um namoro, um beijo, tudo aquilo que prepara, que lubrifica, que estimula e que aproxima a mulher do clímax, que é o orgasmo. E muitas vezes, o que a gente percebe? As mulheres conversam entre si e tem mulheres que acham que não chegam ao orgasmo porque ela ouviu algo tão fantasioso de uma outra amiga ou de uma colega que ela acha que é uma coisa que ela nunca teve. Quando, na realidade, cada um tem o seu orgasmo, uma intensidade de um tipo diferente. Então, assim, o que alguém sente quando está tendo orgasmo não necessariamente vai ser a mesma coisa que outra mulher sente. E aí, muitas vezes, ela acha que nunca chegou ao orgasmo porque ela nunca sentiu aquilo que a amiga contou para ela que sente. E que muitas vezes é algo até fantasioso. Porque a gente percebe muito isso voltando ao hormônio. Tem paciente que coloca, que diz, eu vi uma amiga minha que botou um implante e agora ela está subindo pelas paredes, até o porteiro do prédio ela está agarrando. Quando, na realidade, quando você faz a reposição hormonal, é para que ela volte à normalidade dela e não para que ela transforme na taradona do pântano que vai sair agarrando todo mundo, que isso não existe. Né? O que a gente vai fazer com a reposição hormonal, quando o caso é esse, é devolver qualidade hormonal para que a anatomia genital tenha trofismo, tenha lubrificação, tenha preparação para que o ato sexual seja como era quando ela era jovem. E não para que algo fique fora da normalidade, que seja algo, como é que se diz, fantasioso, como a gente vê com uma certa frequência nas pessoas que vêm ao consultório em busca desse tipo de tratamento. Exatamente. E você falou aí algumas coisas muito interessantes, né? Você falou das preliminares, a importância das preliminares. Eu ainda digo que as preliminares, elas não são, como o nome remete, algo que vem antes do sexo. A preliminar, ela é o próprio sexo. Em muitas situações, ela até dura mais tempo do que a própria penetração. Por quê? Porque é o momento do namoro, é o envolvimento, é a sedução,
São os beijos, como você citou, o beijo de língua. Quantos casais chegam a determinados anos de relacionamento, às vezes 15, 20, 30 anos de relacionamento e não se beijam mais na boca, né? Não dão mais beijos de língua, se acostumam a dar só aquele selinho frio, que não remete mais o calor da sedução, do desejo sexual. Então, a preliminar tem que ter beijo de língua, tem que ter lambidas pelo corpo, massagens pelo corpo, toques, sopros, é, soprinhos na orelha, né? Formas, palavras sussurradas no ouvido. Preliminar envolve tudo isso. E toques sutis, toques com mais pressão. Então, isso é bilateral, não é uma coisa que só um dos dois faz, não. A mulher, às vezes, fica muito numa postura passiva, Jorge, na preliminar, achando que ela que só que tem que receber, né? Então, da mesma forma que, às vezes, o homem, ele não conhece, a mulher também não conhece, envolve muito também vergonha. Tem mulheres que têm vergonha de, na preliminar, dizer o que gosta, dizer como gosta de ser tocada. Não só na preliminar, mas às vezes até ao longo de todo o contato sexual, né? Não gostam, às vezes tem Pessoal, todo vergonha mundo até... rindo do beijo de língua. Às vezes em roda de homem, que você ouve assim, um cara com mais de 10 anos de casado que beija a mulher é tarado. Eu sou tarado, porque eu não dispenso um beijo de língua. A Luciana sabe disso. Comigo não tem esse negócio, não. Beijo de língua é algo que não pode faltar. Beijo de língua, tem um vídeo só sobre beijo de língua, minha gente. Tem vários vídeos lá aqui na minha página. Depois vão lá no IGTV, tem vários vídeos interessantes que eu faço. E falo isso de uma... Assim, realmente me sinto muito à vontade para tecer esses comentários, porque em algum momento alguém tem que falar sobre isso, gente. Nós estamos no século XXI e fica parecendo que esse assunto é tabu, né? Falar de sexo oral. Já fiz live sobre sexo oral feminino, sexo oral masculino. E a gente precisa estar falando sobre isso, né? Trazendo informações que tenham conteúdo científico, que tenham informações embasadas, para que as pessoas desmistifiquem, saiam, tirem da sua visão essa cortina de que é Eu acho que pecado, todo de que é homem tinha que sujo. ter o básico de noção de anatomia da genitália feminina. Porque o que eu mais ouço de reclamação é que a boa parte dos homens não sabem fazer o sexo oral e terminam machucando as mulheres. Então, assim, um conhecimento anatômico, e isso eu falo com meus pacientes, os homens, que, assim, do mesmo jeito que a gente tem sensibilidade na glande, as mulheres também têm sensibilidade no clitóris. Então, assim, isso é algo que tem que ser feito com muita delicadeza, isso é algo que tem que ser feito com muita lubrificação. Então, assim, eu acho que os homens precisam também perder determinados tabus, como a presença de brinquedinhos na relação sexual, a presença de Exatamente. vibradores, a presença de géis. Por quê? Porque tem homem que se sente, não sei se Ameaçado. ameaçado por conta de um vibrador dentro da relação sexual e eles não sabem como isso pode ser um coadjuvante muito importante para aumentar, inclusive, o próprio prazer do homem. Exatamente. Você falou gel, eu já peguei aqui alguns. Esse daqui vende por aí nas farmácias, tem sabor. Gente, é muito grande o arsenal de produtos eróticos que podem ser associados a um E momento do alguém encontro dizendo que acha sexual. que o gato comeu a língua do marido dela porque ele não usa a palavra. Ai, olha, eu fico querendo me aproximar, gente, para eu ler as mensagens, porque eu acho tão legal essa interação, Jorge. Deixa eu só dar uma lida aqui. É, Quando o casal deixa de beijar na boca, acabou o tesão. Vou precisar sair agora, doutora. Parabéns pela live. Pois é, isso mesmo. O beijo de língua, para alguns terapeutas, né, é considerado até como um termômetro de como está a relação. É considerado um grau de da gente quantificar o quanto esse casal Aí, interage de Luciano fato entrou sobre aí a agora, intimidade. Milena. Jejum intermitente aí. Cadê, Lu? É porque tem muita mensagem. Valeu, Lu, Lu aí, obrigada. Cris também está aqui, Cris Sá. Obrigada, meninas. Acho que o gato comeu a língua do meu marido. Pois Doutor é. Ata também, que é urologista, que tem Cadê ele? muita experiência nessa parte sexual, já andou participando aí, falando. Ele que também é profundo conhecedor de brinquedinhos de sex shop, dá aula para os pacientes dele, que eu sei. Tem uma pessoa que dizendo, vamos fazer uma live para os homens. Jorge, se você quiser, a gente faz, viu? Uma live. Você faz a parte hormonal masculina e eu fico aqui falando da parte sexual,
que eu acho que vai ser bem interessante também. Essa coisa do conhecimento da Eu anatomia acho que tem que genital, fazer uma Jorge. live para o casal, porque esse Sim, negócio de live para mulher, live para homem, a gente fez pensando na menopausa, já mudamos do assunto, mas o negócio está ótimo. Mas eu é acho porque que a em temática é para toda sexualidade tinha que ser uma idade. live do casal, que é bom os dois assistirem juntos. Exatamente. É porque a temática envolve a mulher climatérica, mas envolve mulher de qualquer idade, porque essas orientações de sexualidade, elas são para qualquer idade, né? Claro que, assim, não para crianças, né? Mas, assim, a gente tem que realmente levar em conta que essas informações precisam ser disseminadas. E falando sobre. Você estava falando, voltando aqui para a questão dos movimentos, tá? Dos movimentos que estimulam o clitóris. Eu estou aqui com o molde peniano e eu pensei em demonstrar essa coisa do movimento circular. Porque, às vezes, na relação no filme pornográfico, o que acontece muito é a penetração assim, ó. E, às vezes, o homem pensa que quanto com maior intensidade, mais prazer vai proporcionar a ela e a ele. E, às vezes, a ele, até no imaginário dele, com o que ele aprendeu, né, ao longo da vida, ele até gosta. Mas, para a mulher, esse não é o melhor tipo de estímulo pela penetração. Então, como a gente já falou Essa aqui é a anteriormente, é vantagem do preciso baiano, que o estimular. baiano já tem um molejo, já tem um gingado, e aí os Já movimentos dança uma circulares saem mais rocha. fácil. Exatamente. Ter essa mobilidade pélvica, né? É super fundamental para que possa ocorrer movimentos desse tipo, ó, minha gente. Movimentos que façam esse movimento bascular e que, de frente, também possa até, ao rebolar, ó, faça esse giro, né? Faz o giro e entra, então faz o giro e entra, certo? Então, são movimentos que, às vezes, o homem, o dono do pênis, né? Ele só faz isso, ó. Ele só vai para trás e para frente com o Ó, corpo. e Ele não, ó. se você Ele não tiver faz mais velho, com isso. a coluna ruim, que não consiga movimentos circulares, o que você pode fazer? Bote sua esposa de lado. Faça a penetração com ela de Olha, ladinho, porque aí você vai alcançar a parede lateral, mesmo se você fizer aquele movimento reto. Depois você vira ela do outro lado, ou seja, é só não ficar paradinho na cama, é só ter molejo. Se exatamente. não for na cintura, roda a parceira. Olha que fantástico, tá vendo? Mudando a posição, você muda o estímulo. E aí, ó, quando a gente faz, a gente percebe que esses movimentos, né, eles vão chegar e estimular essa parte posterior do clitóris, certo? Fazendo com que esse estímulo possa ser sentido com mais prazer. E se você está diante de uma mulher que já se tocou, já se excitou bastante, e se de preferência até já atingiu o orgasmo, né, antes dessa penetração, ela vai ter ainda maior possibilidade de ter prazer, um potencial orgástico ainda maior. Porque sim, podemos ter mais de um orgasmo numa mesma relação sexual. Vamos desmistificar isso. Às vezes eu atendo mulheres, Jorge, que chegam e dizem assim, mas doutora, depois que eu gosto, eu fico, eu me entrego. Mas aí eu viro para eles, mas vamos, peraí, calma. Isso é maravilhoso. Algumas mulheres têm essa propriedade de gozar rápido. Isso é muito bom. Gente, é muito bom. Isso significa que você pode ter mais de um. Imagina quem demora mais, que às vezes só fica naquele primeiro. Então vamos ativar a mente, se sentir erótica, se sentir desejável, né? E em busca do segundo orgasmo. Por quê? Ah, doutora, mas eu vou fazer isso só para satisfazer ele. Não, vai fazer isso para você sentir mais, porque você merece, porque você é maravilhosa. E nesse quesito eu trabalho muito essa coisa da autoestima, sabe, Jorge? Para que a mulher ela se olhe, ela se admire, ela se olhe no espelho, ela busque nela características que ela exalta, né? Porque às vezes a mulher, ela tem muito isso de só se diminuir. Ela se olha no espelho, ela olha logo para o que ela não gosta, olha logo para aquele peito que está um pouco caído, olha logo para aquele ventre, aquele abdômen que está crescido, ou então o bumbum está caído, ou então, enfim, são muitos argumentos que a mulher usa para se sabotar sexualmente. E essa sabotagem ela é catastrófica, porque, como eu disse lá atrás, a mente ela é tudo. Né? Você pode estar com nível de ideia elevado, pode estar com nível de testosterona elevado, mas se sua autoestima é baixa, se você acredita que você sexualmente é ruim, que você sexualmente não é atraente, que ninguém gosta de você, pronto, acabou tudo. Acabou porque você não vai se permitir mesmo se excitar. E Ó, aí, o que é que eu estão vou dar falando com aí? relação a isso, eu vou dar o meu depoimento como médico e como homem. Essa questão da beleza física,
da mulher com um corpo maravilhoso pode servir para atrair o cara para a cama, mas o que mantém o cara na cama não é a beleza física, e sim tudo aquilo que a mulher faz de entrega na cama. E isso não tem nada a ver como ela é no espelho. Isso tem como ela é dentro dela. Então, assim, um dos grandes problemas da menopausa é porque a queda dos hormônios também faz a queda da autoestima. Então, a reposição hormonal melhora a sexualidade não só pela melhoria de tudo aquilo que a gente falou, mas sim porque também melhora a autoestima. A testosterona mais alta faz ela se sentir mais segura. A testosterona mais alta faz ela se sentir mais bonita. A testosterona mais alta faz ela ter mais ânimo de ir para academia, de se exercitar. E todos os estudos mostram que o aumento da atividade física melhora o desempenho sexual. Então, assim, cuidar da alimentação também é importante. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação adequada, quando você tem um intestino que funciona bem, aí mesmo na sexualidade a gente pensa no intestino. Por quê? Porque você modula a sua serotonina. Porque a serotonina também é o neurotransmissor que vai fazer o balanço sexual. Ela baixa, ela é muito ruim, e ela muito alta também é muito ruim. Tá aí o efeito de alguns antidepressivos. Porque Exato. quando você ativa o receptor 5-TH2 da serotonina, você bloqueia a libido, que é o que faz a grande maioria, como fluoxetina, como estalopram, e aqueles que são mais específicos por 5-TH1, como, por exemplo, a bupropiona, seria um recaptador da serotonina que pode ajudar na sexualidade. E por que eu estou falando disso? Porque uma coisa muito comum da mulher na transição climatérica é justamente ansiedade, depressão e, infelizmente, a primeira droga que a maioria dos colegas coloca nessas pacientes é o antidepressivo. E, na maioria das vezes, isso vai comprometer a qualidade da vida sexual dessa paciente. E compromete drasticamente a qualidade da vida sexual dela. A libido delas vai lá para o chão e elas chegam desesperadas. Doutora, para onde foi minha libido? Eu era uma mulher que eu tinha vontade, eu tinha orgasmo e eu não consigo mais, me salve. E nem se dão conta que tudo isso está sendo grandemente agravado pelo uso desse antidepressivo, né? Que vem já no momento do climatério, onde ela já tem menos hormônios, já está mais suscetível a ter realmente uma queda da libido, uma queda da lubrificação e uma dispareunia, que é a dor na relação. E aí vem o antidepressivo e aquele tiro de misericórdia, né? Que realmente detona mais ainda. E eu queria demais parabenizar a Jorge aqui pelo depoimento dele sobre a estética feminina, uma visão masculina fantástica, fabulosa. Eu acho que ele merece palmas. Porque é um homem falando com essa acessibilidade. Eu acho que os homens eles precisam ter realmente esse aprendizado, por mais situações nas quais nós possamos estar falando isso de modo tão aberto, de modo tão simples e natural sobre sexualidade, assim, e exaltando a mulher, né, e todas as suas formas, como ela realmente é, pela visão do homem. Então, Jorge, parabéns aí pela sua visão. Adorei, Obrigado. nós estamos chegando perto do final, né, já da nossa live aí. Faltam 8 minutos. Passou rápido, né? Passou demais. Detalhe, gente, é que a gente tinha todo um roteiro, assim, voltado mais para o climatério, que acabou realmente... Abandonamos totalmente. Abandonamos. Mas eu gosto assim. Fica natural, né, Jorge? Na realidade, assim, ó, eu nunca faço roteiro. Você sempre faz. Eu nunca faço. Mas eu respeito. Como eu sei que você faz, eu aceito o roteiro e tudo. Mas hoje foi pela primeira vez eu vi você sair do roteiro. Exatamente. Não, eu cheguei, relaxei aqui na cadeira, afastei logo e fiz, deixa pra lá, deixa o barco correr. Gente, eu queria muito informar aqui nessa live, né, que a partir de fevereiro estarei atendendo na Clínica Jorge Valente, em Salvador. A princípio será uma vez por mês, né, Jorge? E aí a agenda já está aberta, certo? Para você. Estarei realizando atendimentos em ginecologia, medicina integrativa e sexualidade, né? Que eu percebo que é uma área que muitas mulheres que me seguem na cidade de Salvador já me pediam para abrir horários na cidade, e estou realizando esse convite, né, de tantas pessoas, esse pedido, e tive o privilégio de ser convidada por Jorge Valente para atender na sua clínica, fazendo parte da sua equipe. Para mim é eu me sinto realmente honrada, Jorge, muito feliz e grata pela confiança que você depositou em mim. Isso é uma coisa que a gente já queria bastante, assim, eu ocupo todos os turnos da minha clínica, só que eu viajo tudo, e eu queria
colocar no nosso time alguém que seguisse a nossa linha, alguém que tivesse um pensamento direcionado, mas que ao mesmo tempo fizesse algo que fosse complementar. Eu não sou especialista em sexologia, gosto muito do seu trabalho, eu acho que essa é uma área que a gente tem uma demanda muito grande aqui em Salvador e, infelizmente, a gente tem um número de profissionais muito pequenos. Então, assim, ter alguém que labute nessa área e siga a nossa linha da medicina integrativa e que goste dos implantes era algo que iria completar o nosso time de uma maneira muito importante. E por isso o convite, eu fiquei muito feliz em você ter aceitado. E as nossas pacientes de Salvador e dos interiores e que nos buscam aqui, agora vão ter mais essa oportunidade de poder se consultar com você aqui, que é mais central, às vezes é alguém que está muito distante de Petrolina e Juazeiro, e com você estando aqui, eu acho que vai abrir um leque de um maior número de mulheres que possam ser beneficiadas com esse tipo de tratamento, que é muito importante e que tem uma procura muito grande. É verdade. Muito obrigada pela confiança. Salvador é minha cidade natal e retornar a Salvador realmente trabalhando é um desejo que eu passei a cultivar já há algum tempo, né? E que aconteceu assim como mágica. Eu digo que as coisas não são coincidências, né? Existe uma Milena, o pessoal está sincronicidade. dizendo que o seu Instagram não está aparecendo e não está mesmo em cima da sua foto. Eu acho que é porque você ampliou e aí some, será? Não, ele não aparece em cima da minha foto? Porque Aparece, normalmente sim. quando a gente divide a tela, fica em cima, que eu estou em cima, o meu Instagram, embaixo, na sua foto, era para estar aparecendo o seu Instagram e não Que é tá. porque atualizou. Eu acho que se clicar aqui em cima de ter o seu, aparece o nome dos dois. Vê aí se não aparece. No meu aqui aparece nossos dois nomes, ó. Aparece quando eu clico nessa setinha de cima, Quando clica. verdade. É porque o Instagram tem dessas atualizações, né, gente? É assim mesmo. Gente, enfim, estarei realmente em Salvador. Estou muito feliz com tudo isso, com esse acontecimento. Teve alguém aqui que comentou assim, Milena parece ter, deixa eu ver como foi que coloquei. Milena, meu Instagram é doutora Milena Brandão, tudo junto. Milena parece ter o mesmo cuidado que você e Luciana. E assim, conhecendo o Jorge como eu conheço, Luciana eu conheço menos, mas só por ser esposa de Jorge, eu já sei que é uma pessoa extremamente doce e carinhosa e acolhedora. Eu acho que temos realmente muitas características em comum pela empatia que desenvolvemos, porque entendemos que a relação médico-paciente ela vai muito além de simplesmente atender e medicar, né? Acolher as aflições, as preocupações e os elogios, né, das pessoas. Eu acho que isso é algo que a gente tem que estar muito aberto, a gente tem que se sentir muito seguro e confiante com quem a gente é, com o que a gente realiza, para a gente realmente oferecer ao outro o que o outro precisa, seja uma palavra de acolhimento, de um abraço, né? Uma orientação médica, claro, né? Que eu acho que esse realmente é o grande centro do nosso trabalho. E compartilhar alegrias, conquistas, né? Eu acho que a gente se sente muito preenchido e muito feliz quando a gente atinge nossos objetivos desse modo. E isso realmente, Jorge, me alimenta. E eu percebo o quanto você é semelhante. Você e Luciana, essa coisa de vocês ficarem aí de itinerário pelo Brasil, né? Eu digo, vocês são verdadeiros itinerantes. Vai para Aracaju, vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para Salvador. Então, isso é em busca de quê? Isso é em busca de conexão, gente. Isso não é busca somente de mais pacientes, não. A gente quer conexão, a gente quer conhecer pessoas, a gente quer desbravar as emoções das pessoas e impactar a vida de verdade. Né? É verdade. Eu estava essa semana conversando isso com Luciana. Eu tenho uma fila de espera em Salvador que me permitiria não sair daqui se eu não quisesse. Mas eu não consigo abandonar meus pacientes de São Paulo, do Rio, agora em Aracaju. E eu vejo que eu consigo levar a medicina integrativa. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu atendi há 2 semanas, não, há 4 semanas atrás, eu atendi um paciente que foi diagnosticado com um tremor. E ele já estava há 6 meses sendo tratado por esse tremor, com um diagnóstico de carimbo, e com 4 semanas de reposição hormonal, de modulação intestinal, medicina integrativa, ele já estava há 1 semana sem tremor, voltando a fazer atividade física, ele mal estava andando. Então, quando a gente vê que a medicina integrativa pode expandir os horizontes, eu expandi da ginecologia para melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas,
que ficam simplesmente sendo medicadas ao invés de serem procurados a causa da questão e corrigir as suas deficiências. Então, quando a gente vê tanta gente melhorando, a gente não pode pensar só em ficar na zona de conforto. Para mim era muito mais fácil ficar só aqui, não viajar, eu não ter que me ausentar dos meus filhos, mas eu acho que tudo na vida a gente precisa ter uma missão, ter alguma coisa que nos mova. E o que me move é levar esse tipo de conhecimento que eu venho amealhando ao longo dos anos para os meus pacientes e para os meus alunos. Eu quero, nesse ano de 2021, voltar a fazer os meus cursos. Isso é algo que também me motiva, porque eu acho que é uma maneira de multiplicar de uma maneira muito mais intensa. Quanto mais médicos fazendo isso, mais pessoas vão ser atingidas. E quanto mais médicos perto de mim que fazem isso, o maior número de pessoas eu vou conseguir atingir. E esse é o objetivo que a gente tem quando convida você para vir para cá, quando tem todo esse planejamento de fazer isso, porque o que a gente quer é que cada vez mais as pessoas tenham um atendimento de qualidade melhor. Essa mensagem linda sua, me tocou. A verdade é que cada um de nós tem a nossa forma de falar e de passar os nossos conhecimentos. E isso, de repente, a forma como eu falo toca o coração de alguém, a forma que você fala toca alguém de uma forma diferente e faz promover a mudança em busca de uma cura, em busca de uma melhor qualidade de vida, de uma melhoria da desbiose, de uma sexualidade mais plena. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente faz, e pelo menos eu e você buscamos fazer o nosso diferencial, nessa forma diferente de chegar, de passar nossa mensagem, de atuar e de tocar o coração dos outros. E eu deixo aqui minha gratidão imensa a você, Jorge, a Luciana, a todas as pessoas que estão aqui. Nós estamos aqui há 1 hora. E você sabe, Jorge, que a live ela pode ser derrubada, né? Na semana passada, eu fiz uma live que ela durou quase 2 horas e eu descobri que o meu Instagram, ele tá com esse benefício, que ele dura 2 horas. Mas nós estamos no seu. Eu já tive algumas lives que passaram disso. Infelizmente, hoje eu tô sem babá, não posso passar muito. Mas eu acho que depois dessa live não tem gente querendo demorar muito, não. Tem muita gente querendo transformar a segunda-feira numa sexta. Porque depois de tudo que a gente falou, eu já tô preocupado com os maridos dessas meninas aí, quando elas acabarem essa live, viu? Vamos organizar a próxima live com temas mais específicos, porque eu percebi que Jorge, ele diz que ele não é sexólogo, mas ele tem uns conhecimentozinhos muito bons sobre esse assunto e vale a pena a gente explorar ele também. Por quê? Porque ele é um homem, tem uma visão masculina do lado da sexualidade. Eu sempre acho que é maravilhoso a gente apostar nisso. Então, Jorge... Então, eu agradeço a você, agradeço a todos que estiveram presentes. Muito obrigado. Da próxima vez eu prometo que vou marcar a live num dia que a gente tenha babá à noite para não ter essa limitação, se a gente puder passar um pouquinho. Mas hoje, infelizmente, Luciana está com os 2 gêmeos, eu não posso ficar tanto tempo. Então, assim, e olha foi um prazer. Que lindo isso, olha que lindo. O Jorge, ele vai participar, ele vai dividir o trabalho com a Lu. E, gente, o mundo precisa disso, de maridos parceiros. Se tem homens aí nos ouvindo, ó, escutem isso. Então, uma boa noite a todos. Um grande abraço. Boa noite, gente. E até a próxima. Obrigada, Jorge. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau.